Amém, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Queria pedir aos irmãos aí para que desliguem o microfone, para a gente poder ter um som só aqui saindo nesse momento, né, até para que todos possam ouvir bem a palavra. Eu vou ler nessa noite, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 de Atos, porque nesses últimos 2 sábados que nós fizemos a nossa reunião, né, a nossa live, os irmãos lembram que num primeiro sábado, depois que a gente ficou um tempo sem se encontrar, no primeiro sábado eu falei sobre o Evangelho de Lucas, né, o Evangelho segundo Lucas, a importância que esse Evangelho tem, né? Tanto teologicamente falando quanto historicamente falando, né? Teologicamente falando porque traz ali um contexto teológico com base em todos os fundamentos, né, do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, para a nova aliança feita no sangue de Jesus. E historicamente falando porque Lucas cita durante toda a sua narrativa diversas autoridades, né, governadores, reis e pessoas que estavam ali empossadas de poderes que historicamente são comprovadas, que realmente existiram e que viveram naquela época, no primeiro século. Então muita coisa do que é trazido, Pai do Senhor, irmã Socorro, seja bem-vinda. Muita coisa do que é trazido por Lucas ali é provado historicamente, né? Então Lucas é um evangelho, escreveu um evangelho que tem uma importância muito grande para aqueles da fé e para aqueles que também não são da fé, que tentam às vezes inclusive contestar a fé, né? Ele traz um apanhado histórico muito grande, do qual não é possível se dizer que não é verdade, porque prova de A mais B de que aquelas coisas aconteceram naquela época, porque muitas autoridades que foram citadas ali existiram e estavam governando naquela época. Então o apanhado histórico do Evangelho segundo Lucas é muito grande. E Atos dos Apóstolos, irmãos, é a continuidade desse Evangelho. Muitos eruditos, estudiosos, acreditam dessa forma, que Atos deveria ser chamado de o 5º Evangelho, né? Porque é a continuidade daquilo que Lucas escreveu. Até o destinatário do qual ele se dirige é o mesmo, é Teófilo, né? Quando ele vai iniciar, nós vamos ler aqui a carta de Atos dos Apóstolos, ele também está escrevendo para Teófilo, continuando aquilo que ele falou lá no seu primeiro evangelho. E muitos até dizem, com muita propriedade também, que Atos não devia se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Porque em toda a trajetória do livro, a gente vai ver que o poder utilizado aqui é o poder do Espírito Santo. É ele que está em ação. E nós falamos semana passada exatamente sobre isso, né? Sobre a obra do Pai, sobre ele ter descansado depois da sua obra, sobre a obra do Filho, e o Pai ter dito para o Filho, senta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos como estrado dos teus pés, e que agora quem está realmente atuando, agora que eu digo, desde a época em que Cristo subiu até o céu e o Espírito Santo desceu, é o Espírito Santo de Deus. Então Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre esse ministério do Espírito Santo, né? Essa vinda do Espírito Santo. Então Atos ele é dividido ali em 2 partes, né? Nós podemos dividir essa carta em 2 partes, 2 grandes partes. Qual que é a primeira? A primeira é a missão dentro de Israel, né? É aquela missão que é feita por Pedro ali encabeçando os demais, pregando ali aos judeus, né? E depois nós vemos mais na frente que é uma missão feita na segunda parte para o mundo inteiro. E aí quem já encabeça essa missão feita para o mundo inteiro é o apóstolo Paulo, do qual Lucas é amigo íntimo e acompanha ele em toda a sua viagem. Tanto é que Atos começa com a igreja primitiva ali em Jerusalém e vai terminar com Paulo lá em Roma, iniciando ali o seu ministério, pregando agora para os gentios e para o mundo inteiro. Então é interessante que a gente faça um apanhado deste livro, que a gente entenda como é que o Espírito Santo começou a ministrar na vida da igreja e como é que o Espírito Santo começou a impulsionar as pessoas ali naquele lugar e como é que ele continuou fazendo isso à medida que o tempo passou, mas em cada lugar que se chegava se respeitava a cultura do lugar, os costumes, a doutrina sempre foi a mesma, porém a cultura e os costumes mudaram.
Quando saiu ali da primeira fase e foi para a segunda, você pode ver que Paulo diz coisas e faz coisas que lá em Israel não era permitido. Então por que Paulo está fazendo algo que não era permitido lá em Israel? Porque Paulo agora está numa cultura diferente. Paulo está lidando com costumes diferentes. Então cultura e costume são coisas que mudam dependendo do lugar onde você está. Agora a doutrina sempre é a mesma. E a grande confusão que é feita hoje em dia, na maioria das confusões que são feitas dentro da igreja, é exatamente essa. É que a maioria dos líderes religiosos, por não ter um apanhado, ou por não querer seguir um apanhado, querer seguir uma filosofia religiosa e não uma espiritual dirigida pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isso daqui a pouco, eles ensinam muito mais cultura e costume do que doutrina. E ensinam cultura e costume, às vezes, na maioria das vezes, no lugar da doutrina. Cultura e costume não é doutrina. Doutrina é doutrina e cultura e costume são cultura e costume. Nós não podemos confundir as coisas. E na igreja evangélica, infelizmente, se tem confundido muito isso. Tanto é que alguns lugares podem usar saia, outros podem usar calça, alguns batismos são feitos no mergulho, outros são feitos só por aspersão. Em alguns lugares a mulher pode usar adereços como brinco e joias e batom e maquiagem, em outro lugar não pode. E isso não é doutrina. Isso é costume. Isso é cultura. Então nós não podemos proibir ninguém de ter a sua cultura e de ter o seu costume. Nós não podemos, inclusive, proibir alguém nem de violar as doutrinas. Se ele quiser violar, ele vai, porque ele é livre. Nós vimos isso também aqui há um tempo atrás, falando a respeito do próprio Evangelho de Lucas. De que o ser humano é livre para fazer o que ele quiser. Porém, o que nós temos a obrigação de ensinar, irmãos, e de aprender, é a doutrina. Costume e cultura, cada um tem o seu. Vive da forma como acha melhor viver, desde que respeite as doutrinas que são voltadas para o Evangelho. Então é muito importante a gente conhecer o livro de Atos e estudar o livro de Atos, porque a igreja de Jesus Cristo nasceu ali. Foi ali que tudo começou, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E ela foi tendo uma progressão, em cada lugar que chegou, o Espírito Santo ia dirigindo como os apóstolos deviam fazer. Então, hoje em dia, não pode ser diferente. Hoje em dia, a igreja do Senhor Jesus tem que ser dirigida pelo mesmo Espírito Santo que iniciou essa igreja lá 2000 anos atrás. Nós estamos no Brasil, numa cultura totalmente diferente, num costume totalmente diferente, mas a doutrina tem que permanecer a mesma. Eu não posso colocar outro fundamento, como disse Paulo, naquilo que já foi colocado. O fundamento é Cristo, a doutrina é a dos apóstolos, a direção é do Espírito Santo. Então vamos ver como foi que esses homens reagiram à ressurreição de Cristo e à ascensão dele ao céu. Cristo agora foi para o céu. E aí, o que eu faço? Pensamento da igreja. E a partir de agora, como é que eu vou agir? Se Cristo estava aqui dando todas as diretrizes de como nós tínhamos que seguir. Como é que eu faço a partir de agora sem ele, fisicamente, presente? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, no verso 1. Eu vou ler bem devagar, os irmãos acompanhem comigo se estiver com Bíblia, senão acompanhem aí ouvindo. Lucas diz assim, escrevendo o livro: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, que o primeiro seria o Evangelho, esse aqui é o segundo. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles por um período de praticamente 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é nesta época que o Senhor restaurará o reino de Israel? E ele lhe disse:
não vos compete saber dos tempos e das épocas, que pelo Pai foi determinado. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo-os, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, da mesma forma como agora o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, na distância de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam ali presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam juntos em oração e súplica, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão que se reunia ali era mais ou menos 120 homens, e Pedro disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo disse por boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou desse ministério. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que em sua própria língua, se chama campo de Aceldema, isto é, campo de sangue. Pois o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite. E tome outro a sua posição de liderança. Portanto, é necessário que um dos homens que conosco está desde o princípio, começando de João, do batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado ao céu, participe desse ministério junto conosco. O 23 diz assim: indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então oraram, dizendo: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 escolhestes, para que tome o ministério no lugar de Judas, que se desviou para o seu próprio lugar. Lançando sobre ele sorte, a sorte caiu sobre Matias, e por unanimidade foi aceito ele como apóstolo. Amém, irmãos? Um pouquinho estendido, mas eu queria ler até o final do capítulo, para que a gente tivesse esse apanhado geral. Nós vemos aqui, irmãos, que no começo da igreja, quando Jesus estava ali ainda com eles, e foi preciso passar por aquele flagelo, houve a morte de Jesus e a ressurreição. E depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou com os discípulos durante 40 dias, falando com eles a respeito do reino de Deus. Só que chegou o momento em que Jesus tinha que ir para o céu, para receber aquela profecia que foi dita lá no Salmo de: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Senta-te à minha direita, até que eu ponha por escabelo dos teus pés todos os teus inimigos. E Jesus foi com eles para o Monte das Oliveiras, e ali diante deles, na frente deles, de um monte de testemunhas, ele subiu ao céu, foi elevado ao céu. E eles ficaram ali olhando enquanto Jesus subia, até que foram orientados por 2 anjos que desceram, para que fossem para Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Porque aquele Jesus que eles estavam vendo subir era o mesmo que um dia virá descer. Então eles foram para Jerusalém, irmãos, e se reuniram e oraram
ali entre os irmãos, que eram cerca de 120 pessoas. Mas vejam qual foi a preocupação da igreja ali no início. A preocupação de Pedro, e ele dividiu isso com os irmãos, era que Jesus tinha escolhido 12. Mas entre eles também estava profetizado que ia haver um traidor. Alguém que ia se desviar e seguir por outro caminho. E nós sabemos que aconteceu isso com Judas. E a preocupação de Pedro agora era qual? Pedro sabia que para a obra estar completa, eles tinham que obedecer tudo que foi dito pelo Senhor, tudo que foi feito pelo Senhor. E aí ele disse, nós temos que escolher, com a direção de Deus, do Espírito Santo, alguém que possa se reunir a gente e fazer parte nesse ministério. E aí, irmãos, qual é a forma que eles fazem isso? Eles oram, né, entre eles ali, depois eles jogam sorte. Eu não sei que tipo de jogo era esse, que sorte era essa, mas jogaram uma sorte que caiu sobre Matias, e Matias foi escolhido como um dos 12, para fazer parte daquele ministério. Só que se lembre que Jesus disse que eles seriam testemunha deles aonde? Eles iam ser testemunha de Jesus, primeiro em Jerusalém, depois na região da Galiléia e Samaria, e depois até os confins da terra. Testemunha do quê? Testemunha de tudo quanto eles ouviram Jesus dizer, testemunha de tudo quanto eles ouviram Jesus fazer, e testemunha de tudo quanto eles ouviram e viram de milagre que aconteceu e de ensinamento doutrinário que foi trazido por Cristo. Isso era em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Isso ia levar muitos e muitos anos, e levou tantos anos que já faz 2000 anos que a igreja está na terra testemunhando a respeito de Cristo, e ele ainda não voltou, como foi a promessa, o que virá um dia. Com toda certeza nós cremos nisso. Mas enquanto ele não vem, irmãos, a direção é de quem? É do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco desde que Jesus partiu. E ele está conosco, irmão, de uma forma individual, no coração de cada crente, de cada pessoa que crê, e ele está também conosco no coletivo, dentro do coração da igreja. Mas aonde está a igreja? Não a igreja religiosa, a igreja religião, o ajuntamento de pessoas. Aonde está a igreja universal? Aonde está a igreja espiritual? Aquela que os olhos não podem ver. Aonde está essa igreja? Ela está em todos os lugares. Mas o que nós precisamos saber e ter certeza de uma coisa é que a igreja de Jesus Cristo, essa igreja universal, esta igreja espiritual, ela nunca foi uma instituição religiosa, irmão. Ela nunca foi e nunca será uma instituição religiosa. A igreja de Cristo, ela é uma entidade formada de seres humanos. Ela é um ente no mundo formado de pessoas. Só que ela está dentro das instituições. Se você for olhar dentro da igreja católica, por exemplo, a igreja de Cristo está lá dentro. Se você for olhar na igreja evangélica, a igreja de Cristo está ali. Se você for olhar em qualquer outra religião, ou em qualquer outra denominação, ou em qualquer outra instituição, seja ela filosófica, seja ela religiosa, ou seja ela de caráter humanitário ou secundário, a igreja de Cristo está ali. Mas ela está ali como? Ela está ali como fermento, como Jesus disse que ela estaria, levedando toda a massa. Então, nós precisamos perceber que Jesus ele está conosco através do Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco nos guiando numa missão que é ao mesmo tempo de importância universal e de importância local. Para o teu vizinho é importante que você seja igreja, assim como para o mundo é importante que a igreja esteja iluminando e salgando a terra. Mas certa vez perguntaram a Jesus aonde estava o reino dos céus. Chegaram para ele e falaram assim, aonde está o reino dos céus? Ele falou, ninguém pode dizer ele ali ou ele aqui, ou dizer que ele está no deserto, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então a igreja de Jesus, ela não é visível.
A igreja de Jesus, ela não pode ser apontada como um lugar, como um lugar fixo, de fixidez. A igreja de Jesus é hebreia, é tão hebreia quanto Abraão era. Porque a palavra hebreu quer dizer o andante, aquele que caminha. Então a igreja de Jesus, ela é movida pelo Espírito Santo. E quando alguém questionou Jesus sobre o reino dos céus e sobre o Espírito Santo, o que foi que ele disse? Que todo que é nascido de novo é como o vento. Não foi isso que ele disse para Nicodemos? Nicodemos, todo que é nascido de novo é como o vento. Tu sente o vento soprar, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ele é livre, ele é solto, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele permeia todos os ambientes. Não há nenhuma sala, nenhum quarto, nenhuma casa, nenhum edifício que consiga prender o vento, que consiga estabelecer o vento em algum lugar. O vento, ele é livre. Ele entra na casa, entra pela porta da sala, sai na porta da cozinha, vai para o telhado, vai para a casa do vizinho. Assim é a igreja de Cristo, ela é livre. Ela não é lugarizada, ela não tem um lugar fixo. Quem tem fixidez, quem é lugarizado, são as instituições humanas, que muitas vezes levam o nome de Igreja de Cristo. E que, na verdade, tem Igreja de Cristo ali, mas não é a instituição em si que é a igreja. Não são as paredes que são a igreja. Não é o livro que é a igreja. O livro é apenas uma instrução. Ele contém a instrução. A igreja não está detida aqui. Nada consegue deter e parar e fixar a igreja. Porque ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Veja que Jesus disse: voltem para Jerusalém e permaneçam lá, até que vocês recebam do alto o Espírito Santo. Olha, tinha um prazo. Tinha um prazo para a igreja ficar em Jerusalém. Qual que era o prazo, irmãos? Era até que recebessem poder do alto. E aí eles tinham que sair e pregar em Samaria, e pregar pela Judéia, e pregar pelo mundo inteiro. Mas nós vamos ver isso lá no capítulo 2, quando nós entrarmos lá, com mais detalhe, que eles receberam o poder do alto, mas não saíram, ficaram ali. Começaram a dividir tudo que tinha, vender as propriedades, fazer uma obra de amor, de caridade entre eles, e ficaram ali, eles não saíram. Para que eles saíssem dali, irmãos, foi necessário que Deus fizesse um movimento e até Estevão morresse, apedrejado, para que a igreja, depois de sofrer uma perseguição, entendesse qual era o mover do Espírito e fosse. Mas eles receberam poder e ficaram lá. E isso tem acontecido muitas vezes com a igreja, tem recebido a missão, tem feito aquilo que o Senhor tem mandado naquele lugar, mas tem permanecido ali. E às vezes a gente se orgulha disso, irmão. Às vezes a gente se orgulha, não, por favor, me entendam o que eu vou dizer. Às vezes a gente se orgulha de fazer parte de um lugar há 20 anos e estar no mesmo lugar, frequentando o mesmo lugar, nos mesmos dias da semana, sentando no mesmo banco, ouvindo a mesma pregação, e está 20 anos fazendo aquilo ali e nada mudou. Os problemas continuam os mesmos, as misérias continuam as mesmas, o povo está num flagelo desgraçado, e a gente acha muitas vezes que está servindo a Deus. De acordo com as compaixões e com a misericórdia de Deus, estamos mesmo, né? Porque nós dependemos inteiramente dele. Mas a igreja precisa fazer o ID. Por isso que às vezes o pessoal fala assim: nossa, você viu? E a igreja a fulano de tal fechou ali. A igreja fulano de tal fechou. Aquilo não foi a igreja de Cristo que fechou, irmão. Aquilo foi uma instituição religiosa. A igreja de Cristo continua aberta. A igreja de Cristo continua aberta. E nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Ela continua aberta. Então podem se fechar todos os templos existentes na terra. A igreja vai continuar aberta. A igreja vai continuar marchando. Porque na época da perseguição romana, os crentes eram obrigados a cultuarem em catatumbas, em cavernas, em lugares ao ermo, no deserto. E a igreja não fechou, a igreja não parou, porque era dirigida pelo vento. Ela é dirigida pelo Espírito Santo.
Então eu não sei quando é que vai chegar esse entendimento na cabeça das pessoas de que se você quiser frequentar algum lugar, você é livre para isso e pode, e é até bom que frequente e vá, porque gente tem que estar junta com gente mesmo, e se tem um ambiente saudável, um ambiente bom, e ainda que tem louvores, ainda que tem palavra, é bom que a gente frequente mesmo, mas que nós não somos obrigados a isso. Que eu não preciso disso para que Deus me aceite. Eu preciso disso para que eu me sinta bem, para que eu fique bem, para que eu faça bem para o outro. Mas eu não preciso de um lugar para que Deus me aceite. Eu não preciso estar dentro de um certo modelo de roupa para que Deus me aceite. Eu não preciso estar num lugar que tenha um nome na fachada, igreja fulano de tal, para que Deus me aceite. Porque lá onde eles estavam hospedados, era um lugar que eles alugaram para ficar em Jerusalém. Se reuniram ali 120 pessoas. E era um lugar onde todas as outras pessoas também alugavam. Então não tinha nada de especial naquele lugar onde eles estavam. Era apenas uma hospedaria. O que tinha de especial ali eram os crentes que estavam lá dentro. Mas quando aqueles crentes saíram dali e saíram pregando pelo mundo inteiro, aquele lugar voltou a ser uma hospedaria normal como outra qualquer. É como os cinemas da vida, como os bares da vida, como os clubes da vida que fecham e viram templos. Se um dia fechar e voltar a virar clube de novo, não vai fazer diferença nenhuma para a igreja, porque a igreja vai continuar marchando, vai continuar andando, vai continuar sendo igreja. Então não há limites para a igreja do Senhor. Não existe paredes que consigam deter a igreja, telhados que consigam reter a igreja, não existe isso. Isso está nas mentes pequenas das instituições religiosas e da maioria dos seus líderes que insistem em colocar isso na cabeça das pessoas para que possam escravizá-las ao seu bel prazer. Para que as pessoas sirvam a ele, não a Deus, porque servir a Deus é servir sem parede, é servir sem telhados. Servir a Deus é servir livre, é servir no mundo, é servir as pessoas, e principalmente a pessoas que estão na pior condição do mundo. Então nós precisamos, irmãos, olhar mais para Atos dos Apóstolos. Nós precisamos olhar mais para o Espírito Santo. Nós precisamos olhar mais para o vento. Mesmo que eu não o veja, eu sinto, e eu sei que ele existe, e ele me move. E muitas vezes ele quer nos mover para a direita, nós queremos ir para a esquerda. Mas se nós formos aonde o vento nos manda ir, aonde o vento tem nos movido ir, nós vamos na direção certa e Deus vai fazer coisas grandes na vida de cada um de nós e daqueles a quem nós vamos influenciar com o nosso pensar, com o nosso falar e com as nossas práticas. Então veja que a igreja estava no início. Eles não sabiam fazer nada. Porque até então eles tinham aprendido tudo de Jesus. E tudo quanto precisava fazer, Jesus ia lá e fazia. O milagre era com Jesus. O coxo andava, era com Jesus. O pão era multiplicado, era com Jesus. Agora Jesus não estava mais no cenário. Não fisicamente. Quem estava agora era o vento. Era o Espírito Santo. Aí nós vemos que Pedro começa a entender isso. E uma vez ele sobe lá no templo, nós vamos chegar lá também, mas eu vou só dar uma pincelada. Pedro sobe no templo com João e tem um aleijado na porta do templo pedindo esmola. E estende a mão e fala, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não foi assim que ele disse, né? Mas nós conhecemos assim. E Pedro olhou para ele junto com João e falou, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E o aleijado levantou e andou e entrou com eles no templo, saltando e gritando de alegria. Porque Pedro e João entenderam que Jesus tinha ido para o céu, porque tinha finalizado a sua missão como o Filho, como o Redentor, como o Messias, e estava lá sentado esperando que todos os inimigos fossem postos debaixo dos seus pés, mas o poder tinha ficado. Ele tinha ido, mas o poder tinha ficado. Ele tinha mandado o Espírito Santo vir, que também é Deus. E o poder agora estava com eles, estava com os apóstolos, estava com a igreja. O poder agora está com a igreja. Mas os irmãos conseguem me entender? E eu também me incluo nisso, tá, irmãos? Me incluo muito. Os irmãos conseguem entender como a nossa fé é pequena? Porque ele disse que se fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos fazer um monte se mover, né? Então a nossa nem tamanho de um grão de mostarda não é.
Porque nós sabemos que o poder está conosco. Nós sabemos que o poder está no nome, está no vento. E muitas vezes nós não conseguimos fazer a obra. Às vezes eu me frustro. Às vezes eu lamento. Porque eu não consigo fazer certas coisas que eu deveria conseguir fazer. Não porque sou eu, mas é porque é o Espírito através de mim. Às vezes, irmão, nós presenciamos isso em igreja. Nós ficamos um culto inteiro louvando, orando, jejuamos por campanhas, na iminência que uma pessoa levanta a mão e aceita Jesus. E às vezes nem isso acontece. Mas o poder está com a igreja. O poder continua com a igreja. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos, o que nós estamos precisando, nós, a igreja de Jesus Cristo, está precisando hoje, aquela igreja invisível, que é dirigida pelo vento, está precisando é do Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando ter a consciência e o conhecimento que aqueles apóstolos tinham naquela época. De que não é porque sou eu, nem é porque eu sou bom, nem porque eu sou melhor do que o irmão, não. É porque o Espírito Santo está conosco. E nós temos que fazer a obra de Deus acontecer. Então os apóstolos ali entenderam isso. E eles começaram falando assim, ó, tem que ser 12. Para nós, né, talvez não tivesse importância nenhuma isso, mas para Pedro, ó, tem que ser 12. Para a obra começar, para a igreja iniciar, tem que ser 12. Um traiu e se matou. Então nós temos que sortear alguém para entrar junto conosco nessa parada, porque tem que ser 12, porque o Senhor escolheu 12. E ali foi, lançaram a sorte, caiu sobre Matias, e Matias entrou no hall de apóstolos e se tornou o 12º apóstolo, para que a obra pudesse começar. Tinha que ser 12, está faltando alguma coisa, disse Pedro. E nas nossas vidas? O que está faltando? O Espírito Santo revelou para Pedro que o que faltava para a obra começar ali era o 12º apóstolo. E na nossa vida está faltando o quê? Para a gente deslanchar. Na vida da igreja hoje, está faltando o quê? Para que todos esses escândalos que estão envolvendo a igreja hoje em dia parem de acontecer. Para que todo esse descrédito que está sobre a vida da igreja pare de acontecer e para que as pessoas voltem a confiar de novo nos homens e mulheres de Deus, porque hoje em dia, irmãos, dá até vergonha dizer que você é pastor evangélico. É sério, irmão. É sério, dá até vergonha dizer, porque vão zombar a tua cara. Não diz na tua frente, mas por trás de lá vai mais um enganador. Ó, lá vai mais um ladrão. É assim, a estigma é essa agora. Então o que nós temos que fazer para que essa imagem ruim saia das nossas vidas? O que nós temos que fazer para que a gente seja visto como a igreja era vista lá em Jerusalém? Porque a Bíblia diz lá em Atos, nós vamos ver ainda lendo, que ela era tida como estima. Por quê? Porque ela curava, porque ela libertava, porque ela alimentava, porque ela fazia a obra. E quando eu comparo a igreja de Atos com a igreja de hoje, eu vejo que só falta uma coisa: a obediência ao vento. Porque o vento que estava lá é o mesmo vento que está aqui hoje, e João diz nas cartas dele que ele não deixa a igreja. Filhinho, a unção que está em vós não sai de vós. Então o Espírito Santo não sai da igreja, ele continua com a igreja. O que está faltando é nós termos consciência disso e obedecer ao vento. Então vamos obedecer, irmãos, ao Senhor, vamos obedecer ao Espírito, vamos caminhar na obediência ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que a partir de hoje, se Deus nos permitir, se o Espírito nos permitir, nós vamos ler um pouco mais sobre essa carta de Atos nos próximos sábados que vem, e nós vamos ver como é que era a caminhada da igreja. Como é que a igreja caminhava obedecendo ao Espírito Santo, passo a passo. Atos diz exatamente qual é o passo a passo que a igreja tem que dar. Por que nós estamos ignorando tanto Atos dos Apóstolos? Por que em cada 10 cultos que eu vou, pelo menos 7 está falando sobre a lei de Moisés, coisa que para mim já não tem mais nenhuma importância. Eu tenho que seguir a graça de Cristo. Por quê? Por que não se fala sobre Atos? Por que não se fala sobre os evangelhos, principalmente sobre Lucas, que traz um ensinamento tremendo? A carta de Atos dos Apóstolos, que ensina como a igreja deve seguir no passo a passo para ser igreja. Então vamos descobrir isso. Vamos ler essa carta, vamos pedir que o Espírito Santo nos guie através do vento, do seu sopro,
para que a gente aprenda como é que a igreja caminhou no início da caminhada e como é que nós temos que caminhar, irmão, porque se a gente tiver que voltar lá para o início de novo, se eu tiver que voltar para o início de novo, eu estou disposto, irmão, a voltar para trás tudo de novo e começar tudo de novo. Estou há 22 anos no evangelho, eu posso largar tudo e começar tudo de novo, se for para aprender da forma certa, da maneira certa. Eu quero aprender como é que os crentes primitivos obedeciam a Deus por meio do Espírito Santo. E eu quero crer que os irmãos também querem aprender isso. Então vamos aprender através dessa carta como é que o Espírito Santo atuou naquela época do primeiro século e como é que ele quer atuar até hoje em nossas vidas. Vejam que eles começaram obedecendo a Jesus, voltando para Jerusalém, esperando vir o poder do alto, mas antes de vir o poder do alto, Pedro percebeu que precisava completar a obra nos apóstolos, completou. E depois, quando veio o poder do alto, como eu falei, teve aquela interrupção, eles não foram logo de primeira, mas depois, quando teve lá a morte de Estevão e a perseguição, eles foram, e à medida que eles foram fugindo, nós vamos ler isso também, eles foram pregando o evangelho e foram entendendo que o negócio era daquele jeito. Era andando, era caminhando, era partindo, era pregando aqui, pregando ali, o Senhor ia operando milagre, Filipe pregava, os demônios saíam dos endemoniados, os coxos e os aleijados eram curados, e ele entendeu que o negócio era para ir. A igreja é andante, a igreja é hebreia, ela tem que caminhar, ela não pode ficar estabelecida, ela não pode ficar parada, ela não é lugarizada. Ela é um ente hebreu, é um ente andante. Tem que marchar, tem que andar. Então eu estou disposto, irmãos, em nome de Jesus, se for preciso voltar para a estaca zero, recomeçar tudo de novo, mas agora com o ensinamento e com o sopro do vento do Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.